Amigo Pasquarelli, nada funcionou. Agora que nós estamos ao vivo, só eu e você estava nos vendo. Ninguém mais estava nos vendo. Então vamos começar do começo. Oh, mas tinha um monte tem um monte de comentários aqui, meu amigo. Boa noite, boa noite. Mas as pessoas não estavam vendo. Agora estão dizendo boa noite, estão vendo agora. Só aparecia uma imagem. Pessoal, me desculpe, porque a gente está começando com. A gente está usando esse programa pela primeira vez. E aí aconteceu de nós não iniciarmos com. Ligarmos o botão de iniciar o broadcast. Então, por favor, Pasquarelli, começa do começo. Legal, então. Tá bom, olha. Muito boa noite a todos. Eu queria apresentar o meu amigo Marcelo Mar Soares. O professor Marcelo Mar Soares é formado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco e em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele fez o seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado na Inglaterra. E fez o seu pós-doc nos Estados Unidos na Universidade Central da Flórida. Atualmente, ele é professor da Escola de Design da Universidade de Hunan, na China. Mas ele é professor titular licenciado da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi presidente da comissão organizadora do IEA 2012, certo? E ele é colaborador de várias universidades pelo mundo, a Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade de Guadalajara, no México, e a Universidade de Kharagpur, na Índia, e além de outras universidades brasileiras. O professor Marcelo é um dos maiores pesquisadores em design e ergonomia nesse país. Ele tem nada menos do que 52 artigos científicos periódicos da área do design, da ergonomia e da engenharia de produção. Ele tem 22 livros publicados, 75 capítulos de livros e 177 trabalhos em anais e eventos, junto com vários outros coautores, o que representa uma contribuição muito expressiva na formação de recursos humanos na área da ergonomia nesse país. O professor Marcelo tem mais um detalhe muito importante que não está no currículo Lattes dele. Ele é uma pessoa muito generosa e essa generosidade está sendo representada exatamente nessa palestra que, gentilmente, ele está oferecendo para todos nós. Professor Marcelo, agora é você quem toca. Por favor, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. As suas palavras são sempre muito generosas. Eu queria muito agradecer a sua participação. Para mim é uma honra ter o professor Pasquarelli me apresentando. O professor, além de me apresentar, ele também será o moderador dessa palestra. Então, nós teremos 1h30 de palestras e, ao final, vocês podem fazer perguntas e o professor Pasquarelli, ou durante o professor Pasquarelli, vai coletando as perguntas e nós iremos discutir conjuntamente. Ok? Então, vamos dar início, Eu peço desculpa mais uma vez a vocês por nós termos tido esse pequeno problema técnico, mas agora é bom, pelo menos chegou bem mais gente conosco. Vamos juntar aqui, deixa eu pegar com vocês a minha tela, que eu vou compartilhar com vocês. Essa tela, sim, que eu estou compartilhando. E muito bem. Então, essa, pessoal, é a primeira palestra do nosso ciclo de palestras, que nós teremos durante esse mês de maio. Começaremos hoje com a palestra Entendendo a Ergonomia, Conceitos e Aplicações. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a ergonomia do produto. Na semana seguinte, a ergonomia industrial. E, por fim, usabilidade e experiência do usuário. Então, na palestra de hoje, nós vamos apresentar para vocês uma agenda que eu gostaria que vocês vissem agora, que compõe-se dos seguintes itens. Nós vamos falar um pouco, inicialmente, sobre algumas aplicações da ergonomia. Aonde a ergonomia é aplicada, onde nós vemos a ergonomia. Depois, a definição de ergonomia. Vamos apresentar o que é definido como ergonomia. Alguns domínios de especialização da ergonomia, ou seja, quais são as áreas nas quais a ergonomia atua. Vamos falar um pouco das origens, do histórico da ergonomia. Apresentar os enfoques e os objetivos e a abordagem da ergonomia. Falaremos também o que não é ergonomia. Algumas disciplinas nas quais a ergonomia baseia-se para compor o seu conhecimento, e algumas disciplinas chamadas disciplinas-alvos, ou seja, disciplinas nas quais a ergonomia é aplicada.
Falaremos também dos tipos de atuação da ergonomia, apresentaremos o que é um método de estudo ergonômico, falaremos a questão dos custos, que significa, para uma empresa, por exemplo, não é, muitas vezes diz a ergonomia é um custo, mas o que é um custo para a empresa? E qual é o papel da ergonomia diante desses custos? E, finalmente, vamos apresentar para vocês alguns congressos na área da ergonomia, 3 importantes congressos que vocês poderiam participar. Então, gostaria de retornar à minha tela inicial e apresentar para vocês essa figura aqui, que é a figura do Vitruvio. Mas, antes disso, além de dar as boas-vindas a vocês e agradecer a presença de todos vocês, gostaria também de agradecer a presença dos alunos do 5º período do curso de Engenharia Mecânica da FUNORTE, que é a universidade em Minas Gerais. Ok? Então, voltando, nós temos aqui a imagem do homem vitruviano. O que é esse homem vitruviano? É uma imagem do Leonardo da Vinci, que foi baseada nas obras do arquiteto romano chamado Vitrúvio, que representa uma figura masculina nua sobreposta por um círculo, que você vê um círculo, e um quadrado, correspondendo às proporções humanas com a geometria. Essa figura, pessoal, representa o ideal clássico da beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. É uma figura que também é muito utilizada na área da ergonomia, porque representa o ideal do que seria a proporção perfeita, a proporção chamada proporção áurea pela arquitetura, não é? Dentro de um círculo e de um quadrado perfeito encontra-se as proporções de um ser humano. Então, essa figura, o quadrado e o círculo, também é a imagem da nossa Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERG. Então, por que eu estou iniciando a minha palestra apresentando essa figura? Porque o nosso primeiro tópico vai tratar da questão das limitações humanas. Durante muito tempo, nós vemos que existe uma evolução tecnológica tremenda, não é, na história da humanidade. Mas essas limitações do ser humano, o tamanho e a proporção do ser humano e as limitações do ser humano não variam tanto quanto essa evolução tecnológica. Então, quando nós projetamos um produto, um equipamento ou um posto de trabalho, nós temos que considerar as chamadas limitações humanas. O que são limitações humanas? São essas diferenças individuais. Alguns são mais altos, outros são mais baixos, uns são mais cheinhos, como eu, outros são mais magrinhos. Alguns têm uma capacidade cognitiva, uma habilidade cognitiva para números maior que outros, ou para letras. Então, nós temos limitações humanas. E essas limitações são representadas no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Então, eu vou apresentar para vocês o dia a dia das pessoas e através de uma figura que os meus alunos desenharam, que é o ergonominho. Esse ergonominho é baseado naquela imagem que nós vimos anteriormente do homem vitruviano, apresentando de maneira lúdica, de maneira divertida, como é a atuação da ergonomia no nosso dia a dia. Vamos conversar com o dia a dia do nosso ergonominho, na casa. Então, nós podemos ver que na casa existem diversos elementos que podem estar inadequados às dimensões das pessoas. Então, algumas vezes você tenta alcançar uma pia, uma pessoa menor, uma criança, por exemplo, ou mesmo um armário. Quantas vezes você não busca na sua cozinha tentar alcançar um armário que você tem dificuldade, tem que pegar um banquinho para alcançar. Então, algumas vezes o projeto de uma residência pode não considerar essas limitações das pessoas. E algumas vezes isso pode vir a causar acidente, o que é mais grave. Então, acidente doméstico, pessoal, diferente do que muitas pessoas pensam, é muito comum. É muito comum. Então, no Reino Unido, que compõe a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, tem uma estatística chamada HASS, Home Analysis Surveillance System, HASS. Se você tiver interesse, pode buscar no Google. Então, é um levantamento de acidentes domésticos que é feito pelo governo inglês. Então, o governo inglês, através desse sistema, ele busca quantificar a quantidade de acidentes domésticos e as causas desse acidente para interferir em maneira que possa minimizar essas causas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Inglaterra é conhecida como um país nos quais seus habitantes prezam muito pela jardinagem. O inglês adora jardim. Então, se você já foi à Inglaterra, somente no campo, ou nas cidades do countryside, nas cidades dos campos ingleses, nas cidades menores, vocês vão ver que existem jardins muito bonitos. Os ingleses prezam pelo jardim.
E os cortadores de gramas elétricos têm um problema, quando, por exemplo, não é um problema, quando havia passava o período da neve, não é? Que as pessoas iriam começar a podar as árvores e cortar as gramas dos seus jardins, algumas vezes o cortador elétrico, a lâmina do cortador elétrico enganchava na grama. Então as pessoas, mesmo com o cortador elétrico ligado, tentavam retirar a grama que estava colocada, enrolada, né, na lâmina. E quando soltava, que a lâmina voltava a funcionar, causava um acidente, podendo vir até a causar perda de membro das pessoas. E isso era bastante comum. Então, quando esse tipo de acidente doméstico, e eu chamo a atenção para o seguinte, o acidente doméstico não é só o que ocorre dentro da casa, é o que ocorre na casa e ao redor da casa, como no jardim, por exemplo. Então, quando a pessoa chega no hospital, no Reino Unido, da entrada por um acidente doméstico, esse formulário do RAS é preenchido e no final do ano é recolhido e é enviado ao Ministério específico em inglês, que eu acho que é o Ministério do Comércio, eu não sei, não me lembro agora qual é o ministério que faz esse levantamento. Então, por conta disso, o governo pressionou as empresas produtoras, os fabricantes desse cortador de grama, para que mudassem o design desse produto. Então, ao invés do design desse produto, do produto ser acionado apenas com uma mão, o que permitia que a pessoa com outra mão soltasse a grama que estava enrolada na lâmina, passou a ser produzido com 2 botões. E só funcionaria com 2 botões, com as 2 mãos pressionando os 2 botões simultaneamente, para impedir que as pessoas ficassem tentadas a soltar a grama que ficava enrolada na lâmina. Então, isso é um exemplo, pessoal, de alguns acidentes e vários outros acidentes que acontecem em casa. Quantos de vocês já não se cortou ou já levou um choque? Então, isso é muito comum. Na época que eu fazia meu doutorado na Inglaterra, tinha uma estatística que dizia que existe uma quantidade maior de acidentes no lar, acidentes domésticos no Reino Unido, do que na rua, do que acidente de tráfego. Isso aqui no Brasil, eu acho que não é verdade, porque a gente não tem, infelizmente, essa estatística. A gente só sabe que a quantidade de acidentes de trânsito aqui no Brasil é um número altíssimo. Né? Chega a uma guerra civil, o número de mortos e feridos. Então, essa é uma aplicação da ergonomia, adequando projetos às dimensões e essas limitações e essas diferenças das pessoas. Vamos caminhando, adiantando para a próxima etapa, que é a aplicação da ergonomia na escola. Então, mobiliário escolar. O mobiliário escolar é objeto de vários estudos da ergonomia, cadeira particularmente, objeto de vários estudos da ergonomia. Por quê? Pessoas passam muito tempo na escola. Então, se você pensar numa cidade do interior, por exemplo, não é? Você tem uma sala de aula que ela serve para dar aula a estudantes de diversos níveis, desde uma criança, um adolescente, até um adulto que está aprendendo a ler. Todos na mesma sala, em horários distintos, obviamente, mas usando o mesmo mobiliário. Isso faz com que, obviamente, as crianças que estão sentadas no mobiliário inadequado possam vir a ter problemas fisiológicos por conta disso durante o seu crescimento. Então, dor de coluna, por exemplo, malformação por conta de um mobiliário inadequado. Alguns países, entendendo esta sistemática, não é? Adotou o sistema de ter tamanhos distintos nas salas de aula. Então, nas salas de aula, você pode ter, por exemplo, a Dinamarca é um país que chega a ter até 10 tamanhos distintos de mobiliário na mesma sala de aula. Eles são marcados com código de cores, as crianças são medidas no início de cada semestre, e elas são alocadas para mobiliários com a cor que representa o seu tamanho, a sua estatura, não é? Para que elas fiquem num mobiliário adequado. Um outro exemplo também na área escolar é a condução do material escolar. Então, observe nosso ergonomia bastante triste, porque ele está carregando uma mochila muito pesada. Então, vocês que têm filhos ou que têm irmãos menores, né, algumas vezes vocês já pensaram no peso da mochila do filho que você está carregando. Eu me lembro do meu filho, que eu imagino que ele agora está me assistindo, né? Quando ele era
criança, ele tinha uma mochila super pesada e carregava todos os material escolar dentro da mochila. E a gente tentou propor que ele tivesse levasse a mochila com um carrinho, e Deus me livre, isso jamais, né? Ia pagar esse bico. Então, não ia levar uma mochila com carrinho nunca. Então, o que pode acontecer, pessoal? Aí você pode ter questões relacionadas a cargas assimétricas. Você pode ter peso com carga bastante inadequada para a coluna da criança também, tendo como influência, influência no crescimento e com problemas da coluna. Que talvez hoje vocês possam ter algum tipo de escoliose, algum tipo de problema da coluna, advindo de material escolar inadequado. Então, mais uma vez, tem um estudo de ergonomia muito interessante de alguns ergonomistas na Sri Lanka. Na Sri Lanka, eles estudaram condução de material escolar e uma mochila adequada. E uma mochila ergonômica foi desenhada e passou a ser adotada pelo governo da Sri Lanka. Então, todas as escolas públicas da Sri Lanka passaram a adotar essa mochila padrão. Então, mais uma vez, você vê a importância da ergonomia nas diversas áreas. Um outro exemplo, não é no trajeto. Quantas vezes a gente tem dificuldade de alcançar, não é, a barra para você se sustentar no ônibus ou no metrô? No metrô é muito comum a gente ver algumas alças, umas alças que ajudam a você alcançar essas barras. Isso porque, algumas vezes, pessoal, o projeto foi feito em locais diferentes do local onde está sendo usado. Então, isso envolve, por exemplo, transferência de tecnologia. Você pode ter um projeto de um metrô ou de um ônibus, não é? No qual o assento é inadequado. O assento foi projetado pela Mercedes da Alemanha, por exemplo, levando em consideração o dimensionamento do humano alemão, do homem ou da mulher alemã, que é bastante diferente do homem e da mulher brasileiro, ou do homem e da mulher do Equador. Minha amiga Andréa deve estar assistindo, direto do Equador, não é? Ou amigos do México, Rosalio também deve estar assistindo. Então, a gente vê que existem vários projetos bastante distintos, de tamanhos distintos. E isso porque não levou em consideração as dimensões ao qual o projeto se direciona. Em seguida, pessoal, a gente tem a aplicação da ergonomia numa área realmente bastante clássica, que é no trabalho. E a gente tem inúmeras aplicações da ergonomia no trabalho, em situações como na indústria, por exemplo. Aqui você tem o nosso pobre do ergonominho, não é? Uma situação muito inadequada, na movimentação de carga, por exemplo, no qual ele está carregando uma carga de forma incorreta, na qual a coluna vertebral dele está curva, fazendo com que os discos intervertebrais possam sofrer a pressão excessiva do peso que ele está conduzindo. Isso pode levar a uma hérnia de disco, que é uma doença, né, bastante comum em pessoas que carregam movimentação de carga, conduzem movimentação de carga. Então, a ergonomia tem uma série de recomendações, né, na indústria, particularmente. Movimentação de cargas, trabalhos repetitivos, né, dimensionamento de produtos e equipamentos, layouts, a parte de organização do trabalho e assim por diante. Mas, olha, a ergonomia, pessoal, não é só trabalho, não. A ergonomia também é lazer. Então, se você pensa em qualquer produto, qualquer equipamento de lazer, também ele deve ser, obviamente, projetado considerando as limitações, as dimensões e limitações do usuário. Então, aqui o nosso ergonomia está numa bicicleta que está completamente inadequada à sua dimensão. Você pode ter vários outros brinquedos, por exemplo, durante muito tempo, brinquedos com peças pequenas eram inadequados para crianças muito pequenas que podiam engolir e assim sufocar. Então, depois de um tempo, passou a legislação, o brinquedo vindo dentro de um saco plástico, indicado especificamente qual a idade que a criança deveria utilizar. Você pode ter também num parque, num ambiente, um parque público, um escorrego inadequado para uma criança um pouquinho mais gorda, ou um balanço que seja inadequado para uma criança mais pesada. Eu me lembro também uma outra atividade de lazer que é muito confundida com arquitetura, não é? No cinema. E quando eu era adolescente, havia uma moda na época de usar cabelo Black Power. E eu costumava ir a um cinema no centro do Recife, que eu gosto muito de cinema.
E o cinema não tinha uma cadeira, não era muito confortável, não era muito ergonômica, e o posicionamento também não era adequado. Não era muito escalonado como nós temos hoje nos shoppings e nos cinemas modernos. Era mais ou menos no mesmo nível. Então, havia uma época, naquela época, as pessoas costumavam usar cabelo black power. E aí, se na minha frente, ia na frente de qualquer pessoa, sentasse uma criatura com cabelo black power, acabou o filme. Você não ia conseguir ver mais nada. Porque o projeto não era considerado, não era levado em consideração a visão das pessoas de diferente estatura. Então, muito bem, pessoal. Diante disso, nós vemos que o ser humano, em seu dia a dia, está cada vez mais exigente e quer fazer muito mais com menos esforço. Veja aqui o sorriso do nosso ergonomia, não é? A gente tenta fazer mais com menos esforço. E aí, pessoal, a ergonomia ela vai proporcionar ao ser humano aplicar menos esforço físico e mental nas atividades diárias. Então, não é apenas o esforço físico, é também o esforço mental, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, tá bom? A seguir, eu vou apresentar para vocês uma série de situações bastante engraçadas, bastante divertidas, que estão longe de considerar os princípios da ergonomia. Então, observem, nossa primeira situação é uma situação de teleatendimento. Não é? Então, a situação de teleatendimento... Opa, desculpem. Eu acho que houve um pequeno engano aqui. Deixa eu voltar. Toquei na tecla sem querer, pessoal. Só um minutinho. Então, todo mundo está vendo? Qualquer coisa é só reclamar, tá? Então, aqui vocês têm algumas situações nas quais a ergonomia não foi aplicada corretamente, não é? Então, essa é uma sala de teleatendimento num país asiático, eu não sei dizer qual especificamente, mas não considera as condições individuais. Você imagina se uma figura aqui no centro, uma figura no meio, não é? Ela precisa sair para ir no banheiro. Então, você não tem condições, a mínima condição, porque não foi projetado considerando as necessidades do indivíduo. Mais uma outra situação, no escritório, não é? No escritório você deve, obviamente, considerar as dimensões dos seus ocupantes. Então, aqui você está vendo que tem um pobre de uma criatura e espremida uma outra que ocupa todo o espaço, né? Mais uma figura engraçada para vocês. Essa situação de trabalho quer apenas mostrar que, muitas vezes, alguns sistemas estão inadequados em termos de força. Para abrir uma gaveta, para movimentar algo, você pode estar precisando colocar força acima do seu limite, acima do limite que você possui. Então, a nossa vovozinha que está tentando fazer um esforço hercúleo aí para abrir essa gaveta, certamente ela vai estar fazendo um esforço que está inadequado à sua condição física. Do ponto de vista da ergonomia, isso é absolutamente incorreto, porque nós devemos sempre pensar, quando é para colocar força, pessoas que possuem menos força. Eu vou apresentar agora para vocês 3 situações, né? Situação em esteira industrial, em 3 momentos da história, momentos distintos. Um em 1936, em 1951 e em 2003. São 3 filminhos curtos que vocês vão ver a partir de agora. Esse primeiro filme é clássico, acho que a maior parte de vocês conhecem, é O Tempo Moderno, do Chaplin, que foi feito em 1936, numa crítica, não é, à esteira com movimentos repetitivos da sociedade industrial no início da Revolução Industrial.
Então, pessoal, nessa brilhante crítica do Chaplin nos tempos modernos, ele quis fazer uma crítica à automação. A automação que não leva em consideração os limites do ser humano. Então, a máquina passou a dominar o trabalho humano. Quanto mais rápido a máquina, mais rápido o trabalho e maior a demanda necessária ao ser humano. Isso podendo vir até ao enlouquecimento. O enlouquecimento no trabalho é algo muito comum. Existem diversos estudos que falam sobre isso. O próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês, então vejam, esse foi em 1936. O próximo exemplo, quase 20 anos depois, ainda não é, com a mesma temática, que é a temática da esteira industrial. Aqui eu vou mostrar para vocês podemos dar I Love Lucy, o episódio com a Alice Lebon. Não é simples. Pode tornar-se difícil se tiver que ser repetida continuadamente, precisamente e rapidamente. Uma lição aprendida neste clássico episódio de I Love Lucy. Ótimo! Vocês estão se saindo muito bem. Aumentem um pouco o ritmo! Então, essa série do I Love Lucy fez muito sucesso, não é, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e esse clássico episódio também faz uma crítica a essa situação de trabalho. Ou seja, a máquina é que define a produção humana, e o ser humano é que tem que se adequar à máquina. Então, quando ela diz aumente mais o ritmo, ela quer dizer com isso que eles devem trabalhar acima do seu limite físico. E você vê de forma muito engraçada que elas não conseguem dar conta, não é, da embalagem dos doces. Um outro exemplo, pessoal, que eu vou dar agora, então você vê de 1936, 1951, e o próximo exemplo vai ser em 2003. 2003, e esse exemplo que eu vou apresentar para vocês, esse exemplo que eu vou aqui apresentar para vocês é o Napo. Napo é uma figura que é usada desde no ano de 1992 e 93, que foi o ano foi considerado o Ano Europeu da Segurança e da Saúde. Então, a primeira vez que o Napo foi usado foi nesse período pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho como uma forma de apresentar questões de segurança aos trabalhadores de forma divertida. E esse episódio trata justamente sobre a questão da esteira industrial, né? Então, eles criavam, esse episódio foi em 2003, foi lançado em 2003, então você veja, 1936, 1950 e 2003. Não é? Então, vejam aqui o nosso Napo usando a esteira industrial. Então, e aqui você vê mais uma vez que a máquina dominando o homem. Então, quando a máquina anda mais rápido, obviamente o lucro é mais rápido, a produção é maior. Você veja a satisfação do gerente com o aumento da produção. Não é? Mas isso tem uma consequência, e aí ele mostrou muito claramente, a consequência é o que isso ocorre com o ser humano. O que isso aconteceu com o Napo ficou doente, o Napo teve uma lesão, e aí a produção baixou significativamente, e você teve que substituir o Napo por uma outra pessoa, no caso do nosso filminho, foi pelo gerente. Existem algumas situações de trabalho que também são muito absurdas. Eu vou mostrar uma para vocês agora, que é essa prensa. Observem uma prensa com várias toneladas.
a postura das pessoas, né, que estão literalmente embaixo da prensa. Então, é a prensa que prensa panelas, né? Então, cada um trabalhador vai passando para o outro, que vai prensando uma parte da panela até chegar com a panela pronta no final. E as pessoas se encontram embaixo, literalmente embaixo da prensa. Veja, essa pessoa aqui, olha, ele fica lá de fora, e aí ele olha até para a câmera, observa, ele olha para a câmera, observa se acontecer algum erro, o que pode acontecer, é fatal. Então, essa, pessoal, é uma situação de trabalho absurda e que nenhum princípio de ergonomia se considerar. Eu vou apresentar agora para vocês o que a gente chama de videocacetadas de situação de trabalho que envolve a ergonomia e envolve também segurança do trabalho. Então, vocês vão ver algumas situações que são absolutamente incríveis do ponto de vista de falta de segurança, de falta de cuidado com o trabalho. Então, essas videocacetadas, pessoal, mostram exatamente diversas situações onde as pessoas são displicentes e onde acontece negligência pela segurança do trabalho. Eu vou também agora apresentar para vocês algumas situações de insegurança do trabalho, situações muito engraçadas que vocês vão ver a partir de agora. Isso é uma situação de um soldador que está usando, pasmem vocês, uma máscara feita de papel. Ou um pedreiro, onde o andaime é completamente inadequado. Vocês vejam, é uma série de gambiarras. Um mestre de obras com um capacete também bastante inadequado. Outro mestre de obras, então, ele pode estar inadequado, mas o estilo ele não perdeu. Segurança do trânsito, não é? Você observa que o capacete está aqui na motocicleta e ele está com um balde na cabeça. Um lixador, onde a máscara é de plástico. Carregador, carregando tudo isso na quantidade extremamente excessiva. Instalador da janela, então ele está seguro por essa corda, então imagina se ele sai aqui para atender o telefone, que pode acontecer. Um instalador de ar-condicionado está numa situação bastante inadequada e inapropriada. Mecânico de automóvel, observe o mecânico aqui, pessoal, embaixo do automóvel, sendo seguro por apenas dois pedaços de pau. Um operador de empilhadeira, no qual uma empilhadeira está sustentando uma outra empilhadeira que está levando um equipamento para o andar superior. Montador de cabos, observe que a escada está em cima da reta escavadeira.
O pintor, observe aonde é que o andaime está sustentado, numa cadeira e em vários elementos completamente inadequados. Engenheiro aeronáutico, algumas vezes fazendo reparo em pleno voo. Manutenção em navio, 3 pessoas sustentando a pessoa que está fazendo a manutenção. Falta de segurança no trânsito, observe que imagem incrível, completamente insegura. E aqui também outra imagem da super quantidade de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas numa única moto. O nosso eletricista, observe, sem nenhum EPI, ele não possui aqui luvas, ele não possui botas e ainda está sorrindo para a câmera. Outro eletricista dentro de uma piscina, numa escada metálica, ele está descalço, trocando, fazendo reparo aqui numa lâmpada. Posição completamente insegura. E o primeiro prêmio vai para o trocador de lâmpadas. Observe esse trocador de lâmpadas e a grande gambiarra que ele fez para conseguir trocar uma lâmpada. Uma brincadeira, um prêmio de participação, uma homenagem póstuma, serviço militar da Coreia do Norte. A criatura segurando um alvo. É uma situação extremamente arriscada, para não dizer ao contrário, né? Muito bem, então vamos agora mostrar para vocês alguns exemplos de uma aplicação da ergonomia em design de produto. Então o cartoon diz o seguinte: eu odeio culto ao design. O outro diz: a garota da loja de design disse que eu levando as cadeiras ganharia de graça uma sessão de fisioterapia intensiva. Isso é uma crítica, pessoal, ao design que é feito apenas para os olhos. Não é feito para o conforto e para você sentar. A gente tem 2 exemplos aqui, 2 peças bastante famosas em termos de design. A cadeira do Ava Alto, a cadeira Paul Bill, que é muito bonita do ponto de vista estético, mas terrível do ponto de vista ergonômico. E uma outra cadeira do Le Corbusier, também muito bonita, mas terrível do ponto de vista ergonômico. Um exemplo mais moderno, o design de stroller, que são carrinhos de bebês, de Philip Stark, também não considerando de forma alguma, não é a anatomia da criança e o conforto da criança. Aqui vocês veem também um exemplo muito clássico, que é controle remoto. Controles remotos antigos tinham uma quantidade inúmera de botões que não tinham nenhuma utilidade, que as pessoas raramente usavam e que eram usados tinham funções duplicadas. Hoje você tem os chamados controles inteligentes que funcionam com uma excelente ergonomia. Como vocês observem, eles usam vários controles remotos, nada funciona. Até que o cachorrinho dá para ele um controle inteligente. Ainda não é esse. Então, o novo controle remoto da Samsung, a ideia é que nesse pequeno controle remoto, as funções estão todas na TV, e com isso você não precisa ficar com uma quantidade enorme de controles remotos. Control all of your devices and contents. The next innovation in TV. Vou apresentar agora ainda o último exemplo de ergonomia boa, aplicação da ergonomia no design de produto. Aqui você tem um teclado antigo, não é? No qual a posição do pulso da pessoa havia um desvio ulnar. Isso causava problemas, né? Causava lesão no pulso para as pessoas que trabalhavam durante muito tempo com o teclado. E isso foi minimizado com um projeto de design de um teclado ergonômico, mantendo a posição neutra do pulso. Alguns exemplos de situação de informação, não considero específico da ergonomia. Então, aqui, por exemplo, o que é proibido? É proibido você virar à direita, esse caminho é proibido e esse é permitido, então você deixa o motorista na dúvida. E um bom projeto jamais pode deixar o usuário na dúvida. Aqui, esse banheiro é para homem, para mulher, é para homem e mulher, e deficientes, todas as pessoas juntas. Aqui também, pessoal, é em Paris, esse exemplo. Então, o que é permitido? É proibido virar à direita ou é permitido virar à direita?
Mais uma dúvida, mas o projeto inadequado. Esse exemplo é bem curioso, que é a cédula da eleição dos Estados Unidos na eleição no ano 2000. Não é? Então, era um candidato, era George Bush e Al Gore. Né? Então, cada estado americano tinha sua cédula própria. Então, esse foi o sistema adotado pelo estado da Flórida. Se você quisesse votar no Bush, você teria que pressionar esse buraquinho aqui, o primeiro. Né? Se você pressionasse o segundo, você estaria votando em Pat Buchanan. Para votar em Al Gore, teria que ser o terceiro. Isso causou muitas dúvidas nos eleitores. Então, a eleição foi muito, muito disputada e foi decidida justamente no estado da Flórida. Então, levou-se em consideração que muitas pessoas votaram erroneamente. Isso foi para o Supremo americano, mas o Supremo e o presidente, o governador da Flórida, na época, era primo do George Bush, coincidentemente ou não, né? E o Supremo deu ganho de causa para o George Bush. Então, talvez o rumo do mundo tenha sido mudado por conta de um mau projeto ergonômico. Porque talvez se Al Gore tivesse sido presidente naquele período, a história poderia ter sido outra. Esse projeto, esse desenho é muito comum, talvez alguns de vocês conheçam, né? Dizem que é o metrô em Tóquio, e o design, bem diferente do que alguns de vocês possam estar pensando, o que o design diz é que esse é um lugar reservado para pessoas com o braço quebrado, carregando criança no colo, pessoas grávidas e pessoas grávidas com a perna quebrada. Então, eu tenho minha amiga Carla Spinelli, que estuda sequência pictórica de procedimentos, e segundo ela, isso seria uma sequência pictórica de procedimentos, e não o que o design estaria dizendo, não é? Então, vamos falar agora, pessoal, o que é ergonomia, afinal, diante de todos esses exemplos que a gente deu, né? Vou mostrar esse videozinho que foi feito pelos meus alunos na Escola de Design, na Universidade de Hunan, apresentando um pouquinho do que é a ergonomia.
pessoal, nesse exemplo, os aluninhos tentaram mostrar a aplicação da ergonomia em algumas situações, né? No trânsito, no ambiente, a ergonomia da informação, para que a gente consiga alterar a situação para considerar as pessoas e os usuários. Então, nós vamos agora falar para vocês o que é a aplicação da ergonomia. Seria a informação científica relacionada a objetos, sistemas e ambiente para o uso humano. Então, nós temos que levar em consideração as diversas áreas na qual a ergonomia é aplicada. Onde nós vemos o ser humano envolvido com alguma tarefa, com alguma atividade, nós temos a possibilidade do uso da ergonomia. Mas essa é a definição oficial da ergonomia, que é a definição da Associação Internacional de Ergonomia, que diz que a ergonomia é a disciplina científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos ao design a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global dos sistemas. Então, essa definição trata a ergonomia como uma disciplina científica e não como uma ciência. E fala de interação. O que é interação? Interação é interface. Interface entre seres humanos e elementos de um sistema. Então, entre seres humanos e os elementos que compõem os equipamentos, artefatos, postos de trabalho, diversos elementos que fazem parte do sistema. Não é? Então, os seres humanos, e isso envolve a aplicação de teoria, princípio, dados e métodos, a fim de otimizar essa relação e essa interação do ser humano com esses elementos do sistema. Essa relação otimizada, nós temos um desempenho melhor do sistema, nós temos temos uma melhor, consequentemente, uma melhor produtividade. A ergonomia não é diretamente aplicada à melhoria da produtividade. Quem faz isso é a engenharia. Mas, indiretamente, ela melhora a produtividade a partir do momento que dá satisfação, conforto e qualidade de vida aos usuários de um produto, de um sistema, de um posto de trabalho. Então, os praticantes da ergonomia, ou seja, os ergonomistas, contribuem para o planejamento do projeto e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas para torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Então, a gente já viu que pode ser aplicado em diversas situações, levando em consideração que as pessoas têm necessidades diferentes. Não é? Então, as pessoas, por exemplo, você pode ter um expert em algum software que precise de um sistema adequado à sua necessidade. Ou habilidades. Pessoas possuem mais habilidades que outras. Pessoas têm mais habilidades cognitivas do que outras. Então, se você pensa, por exemplo, no seu avô ou na sua avó usando o controle remoto, ele tem que levar em consideração as habilidades cognitivas e as limitações dessas pessoas. Pessoas são diferentes e a ergonomia tem que levar em consideração essas diferenças. Então, ela deve intervir na compreensão abrangente da abordagem de trabalho, levando em conta diversas considerações. Não é apenas a parte física, não é apenas a parte dimensional, mas a parte cognitiva, que envolve como você vai interagir mentalmente, não é, com um produto ou com um sistema, as relações sociais, as relações organizacionais, o ambiente e todos os outros aspectos relevantes nessa interação do ser humano com o trabalho. Então, diante disso, pessoal, a ergonomia apresenta 3 áreas de atuação, ou seja, 3 domínios, chamado de ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Vamos ver o que cada um representa, iniciando pela ergonomia física. A ergonomia física está relacionada à anatomia humana, às características do corpo humano. Então, quando você pensa em dimensionamento, quando você pensa em postura, manuseio de material, movimento repetitivo, você tem que levar em consideração o tamanho das pessoas. E quem estuda o tamanho das pessoas é uma disciplina chamada antropometria. A antropometria estuda o dimensionamento dos segmentos corporais humanos. Então, para você fazer um projeto de uma cadeira, por exemplo, você tem que saber qual é a largura do assento, qual é a largura da maior nádega do usuário. E quem possui a maior nádega? O homem ou a mulher? A mulher. Então, você tem que pensar no dimensionamento da nádega da mulher, porque se a mulher cabe, a maior mulher vai caber no assento, todo o restante da população também vai caber. Obviamente, nós não estamos falando aqui dos extremos, não é? Existem extremos que, de uma forma ou de outra, não vão ser contemplados. As questões da biomecânica, que pensa o corpo humano como se fosse
do termo de física, não é? Em termos da física, levando em consideração, não é, a mecânica do corpo humano. Então, isso é importante quando você vai dimensionar força, limite de força, para que você projete, por exemplo, o freio de mão de um automóvel que seja capaz de uma pessoa do sexo feminino conseguir acionar a alavanca do freio de mão sem muito esforço. Então, nós temos estudo de postura, manuseio de material, movimentos repetitivos, distúrbio músculo-esquelético relacionado ao trabalho, segurança e saúde, tudo isso está envolvido na área da ergonomia física. Se nós pensarmos na ergonomia cognitiva, a gente pensa nos processos mentais. O que significa? Eu vejo, eu recebo informações através dos meus olhos, recebo informações através do meu ouvido, eu recebo informações sinestésicas através do meu corpo, como, por exemplo, se você tem um aparelho celular que você recebe uma chamada, então você vai receber a chamada, você vai ver que alguém está te chamando, você vai ouvir que alguém está te ligando e você vai sentir o seu celular vibrar. Então, isso tudo refere-se à sua percepção. E essas informações é passada para o seu cérebro, que decodifica e faz com que você tenha uma resposta motora a partir daí. Então, essa resposta motora vai fazer com que você, por exemplo, atenda uma ligação quando for necessário. Essa área estuda a carga mental do trabalho, estuda a tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-computador, estresse e treinamento, conforme estes se relacionam aos projetos envolvendo os seres humanos e os sistemas. E a última área do domínio de especialização da ergonomia é a ergonomia organizacional, que se refere-se às corporações e às organizações, os sistemas sociotécnicos dos quais as suas organizações são organizadas, incluindo estruturas organizacionais, políticas e processos. Estudou comunicação, projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas de trabalho, por exemplo, sistema Toyota de produção, professor Gnato, talvez esteja me dando a honra de estar me assistindo, não é? Então, a ergonomia tem que levar em conta os limites físicos da organização do trabalho. E as tomadas de decisões, o que é que isso envolve? Em termos de organização de rede, em termos de teletrabalho, gestão de qualidade. Nós estamos passando num período muito especial, que é o período da pandemia, não é? Estamos agora mudando a forma de como nós trabalhamos. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, com teletrabalho, com trabalho em casa, com home office, não é? Então, o que é que isso muda? O que é que isso muda para a organização das empresas? Qual a forma, como as empresas vão mudar os seus paradigmas a partir da saída desse processo de pandemia? Então, a ergonomia tem muitas respostas para essas questões. Muito bem, voltando à questão do produto, nós podemos pensar no seguinte, questão de ferramentas, e aí acho que o professor Pasquarelli vai estar bem interessado nisso, que é um grande estudioso de ferramentas. Então, há milhares de anos, as ferramentas eram obtidas diretamente da natureza. Durante muito tempo, pensou-se que apenas o ser humano poderia produzir ferramentas. Mas uma pesquisadora inglesa chamada Jane Goodall, ela era especialista e estudava na África chimpanzés e gorilas. Então ela observou que alguns chimpanzés, eles gostavam de comer cupins. E os cupins eram incrustados dentro das árvores. E eles tinham os dedinhos muito gordos e não conseguiam entrar com o dedo dentro do buraco para puxar o cupim. Então eles pegavam um pequeno graveto, colocavam no buraquinho, os cupins vinham e eles se deliciavam. Isso é nada mais, nada menos do que uma ferramenta. E a partir daí mudou-se o paradigma. Não é apenas o ser humano que pode construir uma ferramenta. Animais também podem construir ferramentas. Tem um outro exemplo clássico aqui, que é uma pesquisa o pesquisador Alex Casselny. Ele estuda corvos, não é? E aí ele estudou corvos e viu que os animais podem ser condicionados a produzirem ferramentas. Vocês vão ver que esse corvo vai tentar tirar uma comida de dentro desse tubo e ele vai fazer uma ferramenta, vai construir uma ferramenta que permita a ele pegar a comida de dentro desse tubo. Casselny, good morning to you. Good morning. What have the crows been able to do? Well, in this particular case, they've been able to solve creatively a new problem by making a tool when they didn't have one appropriate to solve that task. And this consisted of picking up a straight piece of garden wire, plastic coated
garden wire, and shape it into the form necessary to extract fruit from a well. So make a sort of hook out of the wire and then use the hook to lift up the little bucket that the food was in. Exactly, yes. Então, ele fez essa pequena ferramenta que ajudou a tirar a comida de dentro do tubo. Muito bem, vamos falar um pouco agora das origens da ergonomia, né? Então, o ser humano, pessoal, durante muito tempo, a idade pré-histórica e a produção artesanal permeou a maior parte da produção humana. Então, durante a produção artesanal, os artefatos eram construídos de acordo com a necessidade humana. Então, os utensílios domésticos, por exemplo, se eu queria tomar água, eu ia numa cacimba, fazia um artefato, eu tirava a água de dentro da cacimba. Eu projetava esse produto de acordo com a minha mão, de acordo com a dimensão do meu corpo, de acordo com o que eu podia, porque havia uma relação direta entre quem fazia e quem consumia. Com o surgimento da Revolução Industrial, a produção industrial passou a ser alterada. Então, quem consumia não era mais quem produzia. A indústria passou a se produzir em série, e a produção dos produtos em série deixaram de ter uma relação direta entre o consumidor e o produtor. E com o avanço do conhecimento humano, também houve um avanço da tecnologia. Um grande exemplo para isso é um relógio. Durante um período, havia a ideia de que você poderia ter um relógio, né, que pudesse ser também uma calculadora. Mas aí, ou seja, um relógio ser um telefone. Mas a gente tem um problema de usabilidade, porque o tamanho do dedo da pessoa não mudou. Então, para você, por exemplo, usar um relógio como um telefone, um relógio como um celular, por exemplo, você tinha pequenas teclas no qual o seu dedo você não poderia digitar o número, não é, do que você queria do telefone nesse relógio. Bastou criar uma nova forma de interface, como a interface verbal. E aí você tem o Apple Watch, que mudou esse paradigma. Hey Siri, take me to Piazza Navona. Então você se comunica através da voz com o seu relógio. Isso é coisa de ficção científica. E hoje, cada anúncio desse é uma função do Apple Watch. Hey girl, I can't wait to see you soon. Então o relógio passou a cumprir diversas funções, ele passou a ser um pequeno computador. No qual várias atividades são feitas. Boogum now, baby, you're casting your spell on me. I say boogum now, baby, you're casting your spell on me. Hey Siri, play some 80s music. Então, o que era antes um objeto de ficção científica passou a fazer parte do mundo das pessoas com o relógio inteligente, que é nada mais nada menos do que um computador no seu pulso. Era a ideia inicial de ter um relógio que a gente tem os mais antiguinhos, eu lembro do filme do 007, no qual a gente usava, ficava super admirado com James Bond falando, não é, com a Miss M através de um celular. E hoje a gente pode ter isso.
Então, pessoal, esse conceito básico de ergonomia surgiu junto com o ser humano primitivo. Né? Esse conceito de conforto, de adequar a necessidade para se proteger, de adequar o meio material à sua necessidade, por exemplo, confecção de tecido de barro para tirar água de cacimba e cozinhar alimentos, é um conceito voltado ao ser humano primitivo, e isso é o conceito de conforto, de adequação dos objetos ao ser humano. Por exemplo, fazer tacape para se defender de animais, mas apenas na Segunda Guerra Mundial que a ergonomia surgiu da forma que nós a entendemos, não é? Ela veio a surgir a partir das necessidades do desenvolvimento de equipamentos bélicos e aviões adaptados ao ser humano. Antes disso, a gente tem algumas informações sobre os componentes humanos. Antes do surgimento oficial da ergonomia, nós temos alguns estudos, por exemplo, o Arnold Villeneuve foi o primeiro a estudar males das profissões. No século XIII e no século XIV, ele estudou calor, umidade, toxidez em ambiente de posto de trabalho. Leonardo da Vinci, século XV e XVI, estudou amplitude dos movimentos articulares, segmentos funcionais, deslocamento do centro de gravidade. Tudo isso são estudos que hoje a ergonomia incorpora no seu conjunto de conhecimento. Lavoisier, não é? Aquele clássico químico, não é? Todo mundo que estudou química lembra, na natureza nada se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Era a máxima do Lavoisier. E o Lavoisier fez um estudo do homem em trabalho em repouso baseado na análise de gases respiratórios no curso de uma tarefa. E, por fim, Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho, estudou doenças profissionais e identificou, por exemplo, que relojoeiros na cidade de Veneza, que manuseava objetos pequenos, tinham problemas oculares. Caldeireiros desenvolviam problemas de surdez. Alfaiates tinham problemas posturais. O manuseio de carga pesada conduzia a problemas na coluna vertebral. Então, um marco na nossa civilização foi a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças no processo de manufatura que aconteceu na Europa nos séculos XVIII e XIX. Então, a principal particularidade da Revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e pelo uso de máquinas. Eu vou mostrar para vocês esse pequeno documentário sobre a Revolução Industrial. In the late 1700s, most people worked in the fields, on land they did not own. Those who owned the land, called aristocrats, lived refined lives in elegant manor houses. Servants raised their children and did their housework. The landowners and the people who worked for them depended upon each other. It was a system that had existed for centuries. In towns across England and the United States, a series of extraordinary innovations would alter the way people lived and worked for the next 150 years. Inventors had found new ways to harness nature's energy. They built new kinds of machines powered by water, steam, and coal. The new machines replaced hand-powered tools. They did the same work, only cheaper and faster. Much of the work was done outside the home, in specially designed buildings, the first factories. Mechanization began in the textile mills of England, where one machine attached to a spinning wheel could do the work of 50 people. Fuel, clothing, and food all became more affordable. With the development of locomotives and steamboats, manufactured goods could now be sold halfway around the world. Families moved from the villages of their ancestors to new industrial towns. And a new class of people emerged, workers who produced goods. Industrialists, the people who owned the factories, employed hundreds, sometimes thousands of people. And they made enormous profits in their industrial centers. But while the Industrial Revolution brought wealth to some and jobs for others, it came with a price tag. Pollution from coal-powered factories turned the cities black. Lack of housing created the first urban slums. And the demand for more and more goods and higher profits brought the exploitation of workers, including children. Some of the worst conditions were seen in the textile mills of New England. In the 1830s, a 10-year-old mill girl
described her life. We were paid $2 a week, and the working hours of all the girls extended from 5 o'clock in the morning till 7 in the evening, with 1.5 hour for breakfast and for dinner. It was the hiring of children, some as young as 5 years old, throughout the 1800s and early 1900s, that outraged the public. Workers and reformers protested. They formed unions and associations and fought for government regulations to limit the workday and protect children. These laws helped address many of the abuses brought on by the Industrial Revolution. Today, we are in the middle of another revolution, a technological revolution. We live in what's called the global village, because we can connect with people around the world as if they lived next door. And we can now work anytime and anywhere. We will have to wait and see where this new revolution leads. Muito bem, então vocês viram um pouco do que foi a Revolução Industrial, esse pequeno vídeo, não é? A gente agora chega na figura do Frederick Winslow Taylor, não é? Qual é a função do Taylor? O Taylor foi um dos marcos iniciais da ergonomia, pois o conceito de projeto de tarefa, controle de tempo, estudo de movimento se tornaram a base para os métodos de análise de tarefa utilizados ainda hoje pela ergonomia. Então, haviam dois conceitos básicos do Taylorismo. A divisão do trabalho. Ele dizia que alguns deveriam organizar o trabalho, por exemplo, o gerente, o corpo técnico, e outros obedecem sem discutir detalhes. Então, o trabalho era sempre imposto. E havia um parcelamento muito reduzido, com ciclos extremamente curtos da tarefa. Então, obviamente que o Taylorismo não representa uma contribuição direta à ergonomia, mas essas teorias deram subsídios para que outros estudiosos da área, analisando o trabalho sob outros aspectos, formassem um corpo de conhecimento para o surgimento de novos estudos relacionados ao trabalho, introduzindo o controle de segurança, treinamento, aperfeiçoamento sobre a melhor forma de realizar a tarefa. O Taylorismo, então, apresentava 3 princípios, né? A gerência deve sempre comandar a interferência e disciplina do conhecimento operário, a seleção e treinamento do operário, planejamento e controle do trabalhador. Mas qual era o problema? O problema maior, e a grande crítica ao Taylorismo, era que ele se limitava apenas à estrutura da atividade motora, ou seja, o que os trabalhadores faziam sem considerar as suas questões perceptivas e mentais. Então, visava apenas a melhoria da produção e não a vida dos trabalhadores, causando uma certa insatisfação enorme junto aos trabalhadores. Christophe Dejour, que é um teórico francês da ergonomia, diz que ao separar radicalmente o trabalho intelectual do trabalho manual, o sistema Taylor neutraliza a atividade mental dos operários. Outro grande contribuidor para esse princípio do conhecimento da ergonomia é o casal Frank e Lillian Gilbreth, que eles estudaram os estudos dos movimentos, dos tempos e movimentos, né? Então, desenvolveu o método de análise, a forma como as tarefas eram desempenhadas, contribuindo para o conhecimento da eficiência dos movimentos, que é uma parte fundamental da engenharia industrial, e a análise da tarefa é baseada nesse sentido, a análise da tarefa nesses estudos, a análise da tarefa que a ergonomia utiliza. Então, 2 estudos foram muito interessantes. Primeiro, eles viram que os pedreiros tinham grandes dificuldades para o assentamento dos tijolos, né, quando eles faziam uma alvenaria, por exemplo, um muro, quando chegava a determinada altura, eles não conseguiam mais alcançar. E aí criaram o andaime, que nós utilizamos até hoje. Observando também como os médicos realizavam cirurgia, eles viam que os médicos passavam mais tempo procurando os instrumentos do que fazendo cirurgia. E criaram a figura do instrumentador cirúrgico. Pessoal, a gente vai passar um pouquinho do horário, uma vez que nós já começamos um pouco mais tarde, tá bom? Peço desculpas a vocês. Ainda falando sobre precursores, tem o Henry Ford, que criou o princípio da linha de montagem, levando o trabalho à simplificação e parcelamento extremo, não é? Então, o Henry Ford foi o primeiro empresário a aplicar essa montagem em série
de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e a um menor custo. Então, essa produção a baixo custo, por meio da utilização da linha de montagem, tinha condição de fabricar um carro a cada 98 minutos. Mas o grande resultado disso era a desqualificação do operário e a intensificação do trabalho. O exemplo do nosso Chaplin, que nós vimos lá atrás, no nosso vídeo, mostrando o quanto o trabalho era intensificado e ele apenas sabia apertar um parafuso. Muito bem, então, finalmente, pessoal, chegamos à criação da ergonomia como disciplina que surgiu na Segunda Guerra Mundial, não é? Onde foram construídos equipamentos e máquinas de guerra com um nível de complexidade e de riscos muito alto, com uma quantidade também muito alta. Então, isso envolvia o progresso humano relacionado ao progresso técnico, desde aquela época que a gente tinha uma elevação muito grande da tecnologia. Né? O progresso humano havia alcançado níveis como nunca tinha sido alcançado anteriormente. E essas novas máquinas, por exemplo, o submarino, o sonar, aviões velozes e o radar, envolvia decisões muito rápidas. E o operador, que utilizava, por exemplo, um sonar ou um radar, tinha uma quantidade muito grande de informações, com um nível de complexidade muito elevada, com riscos também muito elevados. Então, a quantidade de erro poderia ser fatal. Não era considerado, por exemplo, os limites do ser humano, que nós já vimos falando desde o começo. Um grande exemplo, pessoal, está aqui, o painel de um avião do B-52, onde vocês veem uma quantidade imensa de displays, de mostradores e de displays. Então, isso causava muitos erros aos pilotos. E isso só foi mudado um pouco recentemente, na década de 70, onde o painel do avião foi completamente alterado e passou a ser completamente automatizado. Isso a partir de um acidente que aconteceu nas Ilhas Canárias na década de 70. Tem um estudo muito clássico de Alfonso Chapanes, que é relacionado a painel de avião, e ele fala da disposição dos manetes do avião. O manete de um avião, deixa eu mostrar aqui para vocês, esses elementos aqui vermelhos, é como se fosse uma marcha, tá vendo? São 3 manetes que são utilizados. E esses 3 manetes representam a hélice do avião, a potência e a mistura. E o que o Chapanes observou é que nos aviões na época da Segunda Guerra, quando modificava os modelos, eles tinham os manetes em posições trocadas. Uma ficava à esquerda, ao centro ou à direita. Então, ele observou 4 aviões. Esses 4 aviões, vocês vejam pela setinha, essa rosa a hélice, a azul a potência e a vermelha a mistura das duas, em posições completamente diferentes. Está aqui o exemplo de cada um dos aviões, o seu painel, e observe que os manetes em posição completamente distintas. Então, logo depois da Segunda Guerra, Berlim foi dividida ao meio. Uma parte ficou com os russos, outra parte com as tropas aliadas, Estados Unidos, Inglaterra, França. Então, Berlim ficava no centro e ela tinha que ser abastecida, principalmente durante a Guerra Fria, por via aérea. E os pilotos usavam esses aviões e algumas vezes tinham que trocar de avião. Então, isso era considerado chamado a Rota da Morte pela quantidade de aviões, de acidentes que aconteciam. Então, diante disso, houve a necessidade de se juntar pessoas com formações distintas, engenheiros, psicólogos e fisiologistas, para criar a disciplina que nós conhecemos hoje como a ergonomia. A ergonomia vem desses 2 termos gregos, ergo, relacionado ao trabalho, nomos, normas e regras. A ergonomia tem uma data de aniversário, pessoal. 8 de julho de 1949, quando esse termo foi adotado pelo psicólogo inglês chamado Hywel Morrell. E a ergonomia nos Estados Unidos e no Canadá também é chamado de Human Factors, ou seja, fatores humanos. Mas, embora a ergonomia tenha sido criada em 1949, a primeira vez que esse termo foi usado foi em 1857, por esse polonês, cujo nome eu sou incapaz de pronunciar, que criou um livro chamado Ensaio de Ergonomia ou Ciência do Trabalho, baseado nas leis objetivas da ciência da natureza. No entanto, esse livro, esse ensaio era baseado na biologia e não tinha nada a ver com a ergonomia que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, pensando em termos de evolução da ergonomia,
Nós temos que a ergonomia, depois, até a década de 60, foi predominantemente militar. Depois teve o início da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde foram feitos diversos estudos, por exemplo, estudo com gravidade zero. A indústria passou a ser estações de trabalho, produtos manufaturados, etc. Na década de 80 surgiu a ergonomia do software com o computador. Então, software com as suas, cada um deles possuindo diferentes condições mentais de uso, não é? Então, por exemplo, uma tecla que servia para um atalho, por exemplo, para deletar, no mesmo software, em outro momento, serviria para salvar. Isso não seguia os termos da ergonomia cognitiva. Os escritórios começaram a ser automatizados, também passou a se estudar acidentes na área de usinas nucleares e de processo. A usina Three Mile Island, nos Estados Unidos, a Chernobyl, na União Soviética, e a de Bhopal, que foi na Índia uma usina de processo, as duas últimas com bastante fatalidades. E todas elas envolvendo erro humano. Na década de 90, começou a haver a geração de sistemas de informação, de multimídia, não é? Aplicação de hipertexto, de programas aplicativos, informatização de postos de trabalho, normas técnicas, o estudo da aplicação da ergonomia em normas técnicas, a ergonomia participando em litígios judiciais. Foi nos anos 90 que surgiu a macroergonomia, não é? O estudo da ergonomia dentro de um conceito mais macro e aplicado a empresas, principalmente. Para o novo século, manufatura híbrida envolvendo automação e robótica, usabilidade de produtos, sistemas complexos, tráfego e transporte, utilizado, por exemplo, transporte inteligente, com GPS, aplicação de idosos e envelhecimento, são alguns estudos da ergonomia para o próximo século. Esse pequeno vídeo vai mostrar a vocês um resumo de tudo que eu falei até agora. Have you ever tried opening a door with all your strength and all your might to then realize you were actually pulling on a push door? Or how about trying to understand a parking sign? Is it allowed for Tuesdays but not Mondays? But wait, it is okay for Tuesdays if it's between 5 and 6 p.m., but not if it's a holiday? And then thinking you did figure this all out, only to come back to a parking ticket. If this has happened to you, don't worry, we've all been there. But was this your fault, or was it because of a flaw in the design? The correct answer, design flaw. All of these designs are missing a key ingredient, human factors engineering. But what is human factors engineering? It is a discipline that studies the interactions between humans and the systems that surround them. It looks at how humans interact with tasks, devices, tools, processes, and the environment around them. These systems can then be designed to balance human strengths and limitations. Human factors engineering first emerged post-World War II in the aviation industry. It was during this time that the U.S. Army Air Force released a groundbreaking report that argued that a number of frequently occurring so-called pilot errors were not actually the fault of the pilots. The errors were actually due to the equipment design that was misaligned with human requirements. A distressing example of this occurred when pilots mistakenly retracted landing gear rather than retracting the flaps when on the runway, an error that occurred because the controls looked identical. The solution? Change the shape of the controls to make them easily distinguishable. Another industry that has benefited from human factors engineering is healthcare. An example is in the improved design of defibrillators. Once a person goes into cardiac arrest, every minute that goes by is a 10% less chance of resuscitation. Previous designs had unclear operator instructions. Users frequently pressed the on label button, thinking it would deliver a shock to the patient. Not only did it not deliver a shock, it also functioned as the off button, turning off the machine. This cost the patient 2 to 3 minutes of precious time while it rebooted. An improved design increased operator guidance with a more intuitive interface, and to avoid accidental shutdown, user prompts were added. The application of human factors engineering can now be seen in virtually all industries. In the chemical and nuclear industries, controls are designed to avoid mentally overloading the operator to prevent a meltdown. In the electrical industry, worker safety is ensured by properly labeling and color-coding wires. And in mechanical engineering, tools are designed to ensure optimal functionality for their users. It can also be found in industrial, civil, environmental, and even computer and software design.
After all, aren't your favorite apps the ones that are the easiest and most intuitive to use? So, next time you're working on a problem or trying to design a solution, think about these 3 principles to help you apply human factors engineering. 1. Who are your users? 2. In what context will they be using the solution? And 3. How can you help people make the right decision? Thanks for checking out this video. Please like, comment, and share. Stay. Então, pessoal, a gente pode falar agora dos enfoques da ergonomia, né? O enfoque da ergonomia é o ser humano, como o vídeo deixou muito claro, e a interação do ser humano com produtos, equipamentos, facilidade de ambiente do trabalho e na vida. E também a ênfase no ser humano, ou seja, como as coisas, como o design influencia as coisas. Como o design das coisas influencia as pessoas. Diferente, por exemplo, da engenharia, cuja ênfase está relacionada mais diretamente às considerações técnicas. E leva em consideração que nós temos que mudar artefatos e objetos, as pessoas e ambientes de forma a adequar às necessidades, habilidades e limitações dos usuários e dos trabalhadores, considerando que todos nós somos diferentes. Então, a ergonomia objetiva é garantir eficácia e eficiência com quais as tarefas são realizadas, de forma que a gente possa ter uma melhor conveniência no uso, uma redução nos erros e um aumento de produtividade. E também melhorar valores humanos desejáveis, incluindo uma melhoria de segurança, redução de fadiga e estresse, melhoria de conforto e aceitabilidade, aumento da satisfação do trabalho e a melhoria da qualidade de vida. A abordagem da ergonomia se dá principalmente a partir de uma aplicação sistêmica, ou seja, sistêmica porque considera todos os aspectos, todos os elementos envolvidos, que são envolvidos relacionados à capacidade humana. Isso envolve limitações, as limitações humanas, as características humanas, o comportamento, a motivação, de forma que o design de equipamentos, de sistemas e procedimentos de uso das pessoas e o ambiente no qual as pessoas utilizam esses elementos. Então, isso envolve, basicamente, informação científica. A ergonomia é baseada em dados científicos. A ergonomia é diferente do design, porque, por exemplo, o design tem muitos aspectos que é subjetivo ao designer. Subjetivo é aquele que faz o projeto, mas a ergonomia é baseada basicamente em ciência e envolve informações relacionadas aos seres humanos e as suas respostas no uso de produtos, máquinas, objetivos, sistemas e ambientes. São informações advindas de diversas áreas, como, por exemplo, a anatomia, a psicologia, a fisiologia, etc. Então, essas informações vão servir como recomendações para o design. Vocês viram que na definição de ergonomia que eu apresentei, existe a palavra design como mudança, não é? Mudança que é uma recomendação para mudança em vista de realizar efeitos para as diversas alternativas projetuais. Ou seja, são design que vai prever os prováveis efeitos nas diversas alternativas projetuais. Alfonso Chapanes apresenta uma definição muito interessante. Ele diz que a ergonomia... Alfonso Chapanes é um dos grandes teóricos da ergonomia, tá? Americano. E ele diz que a ergonomia estuda, identifica e aplica informações sobre o comportamento, habilidade, limitações e outras características humanas para o design de ferramentas, máquinas, sistemas, tarefas, trabalho e ambientes para o uso humano produtivo, seguro, confortável e eficiente. Então, a ergonomia é direcionada ao uso humano, né? Ela adequa todas as situações ao ser humano. Então, observe, a ergonomia adequa o ambiente, o design, as máquinas ao humano, e não adequa o humano a esses ambientes e as máquinas e as ferramentas. É interessante também, pessoal, a gente dizer o que não é ergonomia. Por exemplo, a ergonomia não é apenas checklist. O que é checklist? Checklist é lista de verificação. Então, se você aplicar apenas um checklist e propor recomendações a partir daí, você não está fazendo ergonomia. Você até pode utilizar checklist como parte de um projeto de ergonomia, mas não apenas checklists como parte da ergonomia, como um projeto ergonômico. Nem apenas um único indivíduo como referência para o projeto da ergonomia. Você basear o projeto em uma única pessoa. Você pode até fazer isso, existem modelos estatísticos que você utiliza um único indivíduo, mas eles são muito específicos. De maneira geral, a gente utiliza uma amostra de pessoas que vai usar
determinado objeto, uma máquina, um produto, um sistema ou um ambiente. Ergonomia também não é senso comum. Senso comum é o conforto. Todo mundo busca o conforto. A gente viu que desde o homem pré-histórico ele busca o conforto. Mas a ergonomia utiliza-se de metodologia específica para atingir os seus objetivos. E para isso ela possui algumas disciplinas, algumas que a gente chama de disciplinas básicas, que é a base do conceito da ergonomia, e disciplinas-alvo que servem para a aplicação da ergonomia. Então, as disciplinas básicas relacionadas, por exemplo, aos aspectos físicos e mentais envolvem anatomia, antropometria, biomecânica, medicina ocupacional, a psicologia do trabalho, psicologia cognitiva e psicologia experimental. São disciplinas cujo conhecimento a ergonomia se apropria para fazer a sua aplicação. Além disso, nós temos outras disciplinas relacionadas às interações sociais, como sociologia do trabalho, economia do trabalho, antropologia e a semiótica relacionada às comunicações do sistema humano-máquina. As disciplinas nas quais a ergonomia aplica são: a ergonomia aplica quando vai realizar, por exemplo, o design de produto e estação de trabalho. O design de produto e o engenheiro de produto necessita de dados da ergonomia. O design de trabalho e ambiente de lazer, arquitetura, no projeto de ambientes, engenharia de segurança, no projeto de segurança do trabalho. Design de sistemas de componente de comunicação e informação. Design gráfico, que envolve questões da semiótica. Comunicação social, design de sistemas complexos, produtos inteligentes, o design da informação. O design de produtos institucionais, fatores humanos no recrutamento e seleção. Projeto de tarefa, operacionalização e organização do trabalho, como engenharia industrial e engenharia de produção, e o design de software na engenharia de software. Essas são as áreas nas quais a ergonomia se baseia e nas quais ela se aplica. Nós podemos falar também nos objetos da atuação da ergonomia. Então, a ergonomia pode ser a ergonomia de sistemas, quando ela se aplica a sistemas complexos. Por exemplo, estudo de sala de controle de uma usina nuclear. Isso é típico da ergonomia de sistemas. Ergonomia de produto, quando se projeta produtos, por exemplo, de consumo, um aparelho de DVD, um fogão, um micro-ondas, tudo isso faz parte do estudo da ergonomia do produto. Ergonomia da produção ou ergonomia industrial. Ergonomia da informação. Ergonomia cultural, que estuda os aspectos culturais de diversas sociedades. Isso é muito útil quando produtos são produzidos para serem exportados para outros países, cujas culturas são diferentes. Ergonomia da organização do trabalho, ergonomia do ambiente construído e ergonomia cognitiva são exemplos de algumas atuações da ergonomia. Nós temos também, em termos de intervenção, dois tipos de ergonomia. A ergonomia, quando é aplicada na concepção, que é o sonho de todo ergonomista, ou seja, quando você vai projetar um produto, quando você vai projetar uma fábrica, uma habitação, você aplica os conhecimentos da ergonomia desde o começo, ou a ergonomia da correção, que infelizmente é o mais comum. Eu trabalhei muitos anos como consultor em ergonomia e nós sempre fomos chamados para corrigir situações que estavam inadequadas. Então, a ergonomia ela adapta máquinas, ferramentas, ambientes, sistemas e organização do trabalho ao ser humano, considerando suas necessidades e suas limitações. Como é que isso é feito? Isso é feito a partir do estudo do conteúdo do trabalho. Estuda-se o que as pessoas fazem e como elas fazem. E, para isso, é importante que se identifique alguns aspectos. Por exemplo, você realiza algum trabalho utilizando uma máquina, utilizando um certo dispositivo. Então, quais são os aspectos dimensionais que está envolvido? O teu corpo, o teu acionamento, a tua interface com esta máquina ou com este dispositivo. Como é que você dá a ação? Como é que você dá os aspectos acionais? Como você aciona essa máquina? Qual postura você adota? A postura vai evidenciar a tua relação com o posto de trabalho. E a postura pode, muitas vezes, ser o elemento chave que vai te dizer que algumas situações estão profundamente inadequadas quando você realiza alguma análise postural e identifica problemas na relação humano-tarefa. Aspectos da organização do trabalho e aspectos cognitivos. Então, a ergonomia o diagnóstico da ergonomia se baseia no conteúdo do trabalho, a tarefa atribuída ao trabalhador e a maneira como ela é executada. Então, isso você vai ter. A ergonomia tem mecanismos específicos para estudar esses elementos. Também é relacionado ao operador,
Quem é um operador? É um operador do sexo masculino, do sexo feminino, é uma pessoa que já é expert ou é um novato naquela função. Como é o operador? Qual é a característica do operador? É o usuário é idoso, o usuário é criança. E, finalmente, o aspecto físico da interface da máquina, o dimensionamento, a característica física das estações de trabalho. Para isso, utiliza-se a metodologia ergonômica. Existem diversas metodologias ergonômicas, não é? E, dentre essas, existe uma metodologia que eu uso no meu projeto, normalmente usei muitos anos, que é a metodologia das professoras Ana Maria de Moraes e a professora Cláudia Montalvão. Aproveito para render homenagem à professora Ana Maria de Moraes, que foi a minha mestra, não é? Ela já faleceu, infelizmente, e a pessoa que me ensinou e me deu os primeiros passos na área da ergonomia. Ela produz, ela tem essa metodologia, a abordagem sistêmica do sistema humano tarefa-máquina, no qual é composto de 4 fases. A primeira fase chama-se apreciação ergonômica, no qual a pessoa, quando inicia um posto de trabalho, vai entender como aquele posto de trabalho funciona, quais são os aspectos mais graves, mais flagrantes naquela relação do trabalhador com o posto de trabalho, e quais são aqueles elementos que são responsáveis pela disfunção ergonômica, não é? Então, a partir daí, ela pode elaborar elementos que contribuem para a diagnose ergonômica, para realizar um diagnóstico ergonômico. Nesse primeiro momento, a apreciação é assistemática, ela não segue nenhum padrão. Ela vai para aprender como o sistema funciona. Na diagnose ergonômica, você utiliza as ferramentas ergonômicas. Aí, se você identificou um problema de postura, vai usar ferramentas para analisar postura, para analisar dimensionamento. Aqui na diagnose, você vai realizar entrevista com os operadores, você vai realizar, aplicar questionários, você vai conversar com pessoas, e a partir daí você vai coletar dados para realizar o seu projeto ergonômico. Esse projeto ergonômico deve ser posteriormente avaliado, testado, até que você realize o detalhamento ergonômico. O detalhamento é o projeto em si, e requer que você tenha uma competência, né, para que você realize um projeto ergonômico, um projeto, inclusive, dimensional. Se você não tiver essa competência, embora ergonomista, nem todos os ergonomistas têm a competência projetual, quem tem mais são os designers e os arquitetos, você deve contratar um profissional que tenha a capacidade de realizar esse projeto ergonômico. Finalmente, nós vamos falar da questão dos custos, não é? Que, obviamente, desconsiderando questões humanitárias, o sucesso da ergonomia na análise de custo de trabalho resume-se à redução de custos. A empresa está sempre interessada em reduzir custos. Então, 2 perguntas surgem. Como reduzir o custo de tantas variáveis que estão envolvidas no sistema de produção? Como produzir o melhor para o usuário, incorporando qualidade ergonômica, conforto e segurança do projeto? Então, para atender a isso, a demanda crescente por novos produtos e novos sistemas, o trabalhador está sendo imposto a ritmo muito acelerado de trabalho repetitivo. E, consequentemente, você tem as doenças ocupacionais que daí advêm. Aumenta-se o ritmo de produção, incrementa-se o ciclo de produção, que torna-se cada vez mais curto, a custo de mais rapidez na produção de cada posto de trabalho. Isso deve-se levar em consideração que o custo, por exemplo, de acidente de trabalho e doença de trabalho no Brasil chega a 100 bilhões por ano. Isso é dado de 2019. O país somou 4,26 milhões de acidentes de trabalho de 2013 e 2018. E a Previdência Social arcou com 26,2 bilhões em benefícios como pensão, morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Não é? Então, a partir daí, pessoal, a gente pode levar em consideração que um projeto ergonômico pode realmente reduzir bastante essa questão. E quando você projeta você tem um bom projeto ergonômico, a empresa vai ganhar com redução de custos médicos, custos legais, e vai ganhar, sim, com produtividade. Empresas que investem em ergonomia começam a ter uma boa visibilidade social. Representa que a empresa toma cuidado com suas questões sociais e com a qualidade de vida no trabalho. Como dizia o grande professor Ralph Hendrick, americano, não é? A boa ergonomia é a boa economia. Para me finalizar, eu gostaria apenas, vocês podem até tirar foto dessa página, são 3 fóruns bastante importantes de discussão da ergonomia.
O primeiro é o Congresso Brasileiro de Ergonomia, que vai ser realizado em São José dos Campos, está marcado para novembro, e nós esperamos que até lá nós tenhamos a questão da pandemia já sendo resolvida. Vocês podem ter mais informações na página da Abergo, nessa página do Congresso, e 2 congressos internacionais dos quais eu participo, não é, ativamente. São congressos guarda-chuvas, com vários congressos menores. Um desses no congresso da Applied Human Factors and Ergonomics, o EGFI. Aqui tem a página. Então, nós organizamos o congresso Ergonomics and Design, ergonomia no design. Dentro desse congresso tem diversas áreas, todas as áreas da ergonomia estão contempladas, e o congresso de interação humano-computador. Esses 2 congressos foi definido recentemente que o primeiro seria em San Diego, na Califórnia, e o segundo em Copenhague. Mas, diante da pandemia, esses 2 congressos serão online. Então, vocês podem assistir todas as palestras que vão acontecer nesse congresso dentro da casa de vocês. Então, tirem uma foto, se vocês tiverem interesse. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação do professor Luiz Carlos Pasquarelli, não é, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e trabalhar me apresentando e agora mediando algumas eventuais perguntas, ao meu ex-aluno Danilo Vitorino, que me ajudou nas questões relacionadas a vídeo, ao Gabriel Soares, meu filho, que me ajudou na parte relacionada ao projeto gráfico, Gaela Vilela, que me ajudou bastante nas nossas definições iniciais do projeto desses cursos, e a Camila Sartori também, que foi que ajudou bastante quando nós definimos a questão em que ferramenta nós colocamos essa palestra. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, desculpe nós termos passado um pouco do tempo. Eu gostaria agora de dividir a tela com o professor Pasquarelli, para que nós possamos... Professor Pasquarelli. Olá, professor Marcelo, parabéns. Obrigado. Uma excelente palestra, muito ampla, de um grande aspecto e muito importante para todos nós. Eu tenho observado que a audiência é de pessoas entusiastas na área da ergonomia, e tenho certeza, Marcelo, que essas pessoas ficaram encantadas mais uma vez com essa oportunidade que você nos brinda nessa noite, né, de terça-feira à noite, nos brinda com o seu conhecimento. Eu destaquei 2 questões e que o pessoal colocou, fez vários apontamentos, mas questões particulares, Marcelo, nós temos 2. Um é do Cássio Dantas, eu vou apresentar para você na ordem que estão apresentadas. O Cássio Dantas pergunta: as relações no trabalho nunca serão as mesmas. A organização do trabalho mudará em função das condições que a pandemia criou. A pergunta dele: como identificar, mensurar de forma correta e qual área será indispensável dentro da ergonomia diante da nova realidade? Então, muito obrigado. Marcelo, já quer que eu faça outra ou não? Desculpe, como você falou? Quer que eu faça outra pergunta ou uma de cada vez? Não, uma de cada vez. Essa pergunta é muito interessante. Realmente, as questões de relação de trabalho estão mudando. E, como tal, a ergonomia é muito dinâmica. Não é? A ergonomia é dinâmica, e a gente começou durante muito tempo com a ergonomia física, depois a ergonomia cognitiva, mais recentemente com a ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional vai ter muito que contribuir com essas novas formas de produção, novas formas de como as pessoas vão se relacionar, mas as pessoas vão se relacionar também através de novas ferramentas, essas ferramentas de caráter envolvendo questões, por exemplo, computacionais, questões de tomada de decisão com equipamentos inteligentes, não é? Que vai envolver aspectos cognitivos, que vai envolver que você utilize. Por exemplo, o exemplo que eu dei do relógio, nós temos hoje um iWatch, que é um relógio que é de ficção científica, que alguns anos atrás isso não existia. Então, a nova pandemia vai envolver novas formas de trabalho, o trabalho em casa, o trabalho à distância, e novas formas de produção. Eu acho que o mundo deve sair diferente desse processo de pandemia, não é?
e novas necessidades irão surgir. Eu peço até ao professor Pasquarelli que compartilhe comigo seus pensamentos com relação também a essa questão. O professor Pasquarelli também é professor de ergonomia, eu não sei se você concorda comigo, Pasquarelli. Então, são novas formas de você... eu moro na China, a China eu não digo que é outro país, é outro planeta. Então, nós vivemos no século XXI, nós vivemos um século na frente, com todos os equipamentos. Eu uso, por exemplo, um equipamento que eu não falo chinês, não falo mandarim, uso um equipamento que eu falo português e ele traduz para o chinês imediatamente. Né? Então, isso era algo de ficção científica. Algum tempo atrás eu pensava. Então, novas tecnologias vão acontecer, novas tecnologias vão ser colocadas ao nosso dispor. Não, eu concordo com você, Marcelo, e eu acho até que vão existir... Eu daria 2 exemplos. Eu acho que vai ter um grande avanço na área da ergonomia cognitiva, visto exatamente as novas relações sociais que estamos estabelecendo, né? O aperto de mão, que é uma simples troca de cumprimento, né? Está mudado, né? E parece que isso não tem a ver com ergonomia, mas tem muito a ver com o nosso comportamento, e esse comportamento diante os sistemas projetados até agora, né? Quais as futuras necessidades. E um outro exemplo que eu dou é, por exemplo, a ergonomia aplicada para indivíduos idosos, né? É uma população especial em que nós estamos, nesse momento, tentando proteger ao máximo, mas que esses idosos precisam continuar vivendo. Não basta eu pegar um idoso e colocar dentro de um quarto fechado. Ele tem que ter... eu posso oferecer tudo do ponto de vista de alimentos, de diversão e tal, mas ele tem que ter relacionamento social. Então, eu acho que esses são 2 exemplos em que a ergonomia, com essa crise da Covid-19, a ergonomia vai contribuir muito para melhorar os sistemas de relação entre as pessoas e os artefatos. A questão do idoso já é algo que a ergonomia vem trabalhando há muito tempo, não é? Mas eu queria também colocar a questão das novas tecnologias. As novas tecnologias, nós temos hoje, por exemplo, produtos que são manuseados, que antes, mudando a interface, não é? Mudando a interface verbal, não é? A interface gestual. E como isso funciona? A interface gestual pode ser uma grande ponte no momento que nós não podemos tocar nas pessoas, não podemos tocar em objetos. Então, nós podemos nos comunicar através de gestos. E isso a ergonomia tem muito que contribuir. Não tenha dúvida. Outra questão, professor Marcelo, é da Gabriela Vilela. Ela fala o seguinte, completando a pergunta do professor Cássio Dantas, que era essa questão, ela diz, como serão os home offices em algumas áreas de atuação? Como serão o quê? Home offices. Home offices. Desculpe, em algumas, que eu não estou enxergando aqui, em algumas áreas de atuação do ergonomista, como indústrias automobilísticas, pesquisadores em laboratórios, mineração. Então, algumas atividades, por exemplo, a indústria automobilística, hoje já é completamente robotizada, praticamente robotizada. Não é? Eu acho que o Eduardo Ferro, que talvez ele esteja nos ouvindo, não é? Participando, o Eduardo postou uma vez que teve na indústria na Mercedes, eu acho que foi na Alemanha, uma das indústrias da Mercedes, onde é praticamente completamente automatizada. Então, para você automatizar, você apenas necessita de vigilância. Não é? Você não tem mais a interação humana, você tem uma interação através da máquina, e você vigia através da máquina. Uma mina, por exemplo, como a gente vê em filmes de ficção científica, robôs atuarão. Mas esses robôs precisarão ter um ser humano por trás. Um ser humano que vai comandar, um ser humano que vai supervisionar. Então, o trabalho vai ficar mais especializado, isso eu não tenho dúvida. Não é? Os trabalhos que poderão ser substituídos por máquinas, eu acho que serão substituídos por máquinas. E as pessoas vão ter que passar a fazer parte de uma outra elite de trabalhadores. Infelizmente, nós temos uma legião imensa, sobretudo no nosso país, de trabalhadores não qualificados. E, para isso, a gente precisaria de qualificar essas pessoas, qualificar esses trabalhadores para o novo mundo que vai vir depois disso. É o novo milênio, essa pandemia veio para sacudir o nosso mundo. E para sacudir as nossas relações sociais e relações de trabalho. Não tenha dúvida, Marcelo. Desculpe, só complementando, né? Não tenha dúvida que o teletrabalho, trabalho em casa, né?
vai ajudar a gente a mudar muito o nosso comportamento. E concordo com você, a ergonomia está aí para ajudar exatamente essa adequação da nova realidade às demandas do ser humano. Isso. Muito bom, meu amigo. Eu não encontrei mais nenhuma questão. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma. A Beatriz Rocha pede para você indicar material de leitura e, se possível, disponibilizar artigos aqui no seu canal do YouTube. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos fazer isso mais adiante. Eu acho que muitos parabéns. Eu acho que é isso a princípio. Muitos parabéns, e eu também dou os parabéns a você, Marcelo. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui assistindo você, aprendendo mais um pouco sobre ergonomia e dizendo que nós ficamos muito felizes. Muito obrigado, Pasquarelli. Muito obrigado a todos que me ouviram. Eu convido vocês a estar comigo novamente na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Nós vamos estar falando sobre ergonomia do produto, especificamente. Muito obrigado e tenham uma boa noite a todos. Boa noite, um abraço.